Louvado seja o nome do Senhor. Você já parou para pensar a imensidão desse amor? Um amor perfeito, um amor sincero. O poeta dizia que se pegasse toda a árvore e fizesse caneta, se pegasse todo o céu e fizesse de papel, e todo o oceano fizesse de tinta para caneta, mesmo assim não poderíamos prescrever o amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo é um amor inigualável. O amor de Jesus Cristo é um amor incomparável. O amor de Cristo é um amor incondicional. E é sobre isso que nós queremos falar um pouco com você nessa noite, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero lhe cumprimentar com uma boa noite de salvação, que a paz seja convosco. Meus irmãos, eu quero levá-los ao Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 14 e versículo 6. Esta palavra queimou muito forte ao meu coração durante todo esse dia, desde o primeiro momento que nós acordamos, onde a pastora e eu fizemos ali o nosso devocional, e durante todo o dia em que eu estive trabalhando, o Espírito Santo ministrou essa palavra ao meu coração. E eu cheguei aqui mais cedo na igreja, cheguei por volta de umas 6:30, e comecei a falar: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale através dessa palavra para o teu povo? E eu tenho certeza, aliás, eu não tenho dúvida que Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Eu quero que nesse momento você redobre a sua atenção. Eu quero que você pare por um minuto que você está fazendo. Nós vamos meditar aqui por 20 minutos. É muito pouco. Então eu quero que você redobre a sua atenção agora para que o Espírito Santo quer falar conosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14 e verso 6, disse assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Posso repetir com você? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido irmão, esse é um texto que está inserido na Bíblia desde sempre. É um texto que talvez você conhece de cor e salteado, mas talvez o que você não saiba é o contexto dessa expressão, ou seja, o que aconteceu para Jesus falar isso para os seus discípulos. O texto invoca um dos momentos de Jesus Cristo com os seus discípulos. Você sabe tanto quanto eu que Jesus, ele viveu por 33 anos no ministério terreno aqui na face dessa terra. Você também deve saber que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Como Deus, ele curava, ele fazia maravilhas, ele fazia milagres, mas como homem, ele sempre tinha uma palavra de motivação. Como homem, ele sempre tinha uma palavra de correção. Como homem, ele sempre tinha uma palavra de amor para compartilhar com aqueles que o seguiam, com aqueles que estavam em volta dele. Então Jesus, ele exerceu o seu ministério terreno aqui de uma forma fabulosa, aonde ele pôde influenciar muitas pessoas. Tanto é que esse evangelho, esta palavra que Jesus influenciou os seus discípulos, chegou até nós, que fazemos parte dessa geração, nos trazendo a salvação e o direito da vida eterna. Bom,
quando nós olhamos o capítulo 13, a partir do verso 36, nós vemos que Jesus vai tendo uma conversa com os seus discípulos, vai tendo um diálogo com os seus discípulos acerca de ensinamentos importantíssimos. E nós vemos que o que antecedeu o texto que nós lemos foi quando Pedro nega Jesus por 3 vezes. Sim, quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do 36, Pedro vai lhe fazer uma pergunta: Senhor, para onde tu vais? Porque Jesus, ele sempre falava: olha, eu estou aqui hoje, mas daqui a pouco eu não estarei com vocês. Olha, aproveita a minha estadia aqui, porque daqui a pouquinho eu não vou estar mais com vocês. E foi isso que levou Pedro a falar: mas Jesus, para onde tu vais? Aí Jesus responde para Pedro: olha, Pedro, para onde eu vou, tu não podes ir agora. Tu não pode me seguir, mas depois tu irás. E Pedro, meio que sem saber o que responder, Pedro sem saber o que pensar, ele disse: Senhor, por que é que eu não posso seguir-te agora? Jesus estava dizendo assim: olha, Pedro, você não pode me seguir agora, porque o processo que eu vou passar é doloroso. Então esse processo é só para mim, você não tem a capacitação de me seguir agora. Mas depois que Jesus estava falando de uma vida pós-morte, aí sim, Pedro, você poderá vir comigo. Aí o Pedro pergunta: mas Jesus, por que eu não posso ir agora? Jesus, por ti eu darei a minha vida. Aí foi aonde Jesus respondeu para Pedro: tu darás a tua vida por mim, Pedro? Você tem certeza disso? Aí Jesus diz: na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. E aí Jesus continua o seu discurso no capítulo 14, a partir do verso 1, aonde Jesus começa a dizer, não só para Pedro, mas ele começa a pregar para toda a multidão que estava ali: olha, eu vou ir, fica tranquilo, vocês não estão entendendo nada agora, porque o que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês vão entender lá na frente. Aí Jesus começa no verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar um lugar. Jesus, ele está agora explicando tantas vezes, comentou com seus discípulos: olha, hoje eu estou, amanhã eu não estarei. Agora eu estou aqui, mas é possível que amanhã eu não esteja. Então Jesus está ensinando: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar um lugar. Ao 3: e quando eu for vos preparar um lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Você está entendendo porque Jesus, ele falou para Pedro que naquele momento do sacrifício, naquele momento da dor, Pedro não teria condições de acompanhar. Mas quando Jesus foi: eu voltarei para que onde eu estiver, vós estejais também. E Jesus ainda continua: mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Aí nisso, tempo de adoração, o Tomézão entra, pastor, entra. Mas o que ele disse? Olha o que o Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? É aqui que eu queria chegar com você. Essa pergunta de Tomé, eu gastei esses minutos introdutórios para que você pudesse entender. Tomé lhe fala: Senhor, o Senhor sempre está falando que vai para um lugar, o Senhor sempre está falando que não vai estar mais com a gente, mas o Senhor está falando tudo
fazendo isso, nós não sabemos para onde tu vais, como que nós podemos saber o caminho? Aí chegou o texto que nós lemos. Que texto, pastor? Versículo 6, do capítulo 14 de João. Disse Jesus ao Tomé, que posteriormente iria duvidar desse Jesus: olha só, filhão, eu sou o caminho. Por que ele disse eu sou o caminho? Porque o Tomé, no versículo anterior, falou que não conhecia o caminho, meu. O cara estava com ele o tempo todo, o cara dialogava com ele, o cara participava dos ensinamentos dele e não conhecia ele. Oh, meu irmão, talvez você se enquadre nesse contexto. Talvez você é um cristão, você está com Jesus, você prega Jesus para todo mundo, mas chega na hora de você vivenciar os milagres de Jesus, você não conhece verdadeiramente o caminho. Aí Jesus te fez ligar nessa live hoje para dizer: olha, filho meu, filha minha, eu sou o caminho. Só isso, pastor? Claro que não. É a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus queridos, para a gente caminhar para o fim, o texto, ele salta da Bíblia, trazendo 3 qualidades de Jesus enquanto estava no ministério terreno, que eu quero falar com você um pouco. Tem, pastor? Eu não vi qualidade nenhuma. Aqui, ó, ele começa: eu sou o caminho. Talvez o que você não sabia, que caminho é o percurso desde a origem até o ponto de chegada. Olha aqui para mim, pastor, o que é caminho? Caminho é desde quando você nasceu, a sua origem, até o seu ponto de chegada. Aí eu pergunto para você: aonde é a sua chegada? Meu amigo, qual é o seu destino? Será que o caminho que você está trilhando é o caminho certo? Será que o caminho que você está trilhando é o caminho que vai te levar a uma origem segura, a tua pátria, a tua cidade natal? Porque não se engane, você só conseguirá a sua salvação se você estiver em Cristo, porque Cristo, Ele é o caminho. Ele está dizendo assim: eu sou o caminho. Escute, preste atenção. Tudo que acontece no percurso da sua vida, desde quando você nasceu até quando você morrer, você precisa entender que você precisa pôr nas mãos de Cristo, porque é Ele o caminho. Querido, Jesus é tudo que você sempre precisou. Jesus é tudo que você precisa. Jesus é tudo que você precisará para a tua vida. Por quê, pastor? Porque Ele é o caminho que vai te conduzir a um lugar seguro, rapaz. Aleluias. Então você precisa entender esta verdade. Então você precisa entender que sem Jesus você está fadado a caminhos errados. Sem Jesus você vai pegar outros atalhos, porque eu já ensinei você que uma coisa é caminho, outra coisa é atalho. Atalho é um lugar mais fácil de chegar, porém é um lugar onde tem pedregulhos, tem buraco, não tem asfalto. Agora caminho é um lugar tranquilo. Caminho é um lugar seguro. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você está desorientado, se você não sabe para onde você está indo, eu quero lhe fazer um convite nessa noite. Chama Jesus para a tua vida, chama Jesus para o teu andar, chama Jesus para o seu caminhar, porque Ele é a porta que te leva à salvação, Ele é a porta que te leva ao caminho mais rápido, mais tranquilo, mais seguro para o céu.
Fala para o teu vizinho que está aí no sofá: Jesus é tudo que você precisa. Não se engane, Jesus é o caminho. Ele fala para Tomé: Tomé, como você pode não saber, cara? Como que você está dizendo para mim que você não sabe o caminho? Eu sou o caminho. Aí vem um salmista que parece que sabia dessa conversação de Jesus com seus discípulos, e ele escreve no 37:5 de Salmo: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas pastor, é difícil entregar. Eu sei que é, irmãos. A gente entrega para Jesus, aí dá uma semana, viu que Jesus não resolveu o problema. Ô Jesus, presta aqui um pouquinho, deixa eu tentar fazer aqui do meu jeito de novo, não está dando certo não, empresta aqui. Aí você volta lá no final da fila. A proposta para você nessa noite, uma das, é você entender que Jesus é o caminho. Mas pastor, eu não estou vivendo aquilo que era para eu viver. Pois é porque você está em atalho. Aí Jesus está dizendo para você: ó, eu sou o caminho. Você quer salvação? Quero. Então vem a mim. Eu sou o caminho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, pastor, mas parece tão fácil. É Bíblia, querido. É só você viver. Então, a primeira característica que nós vemos aqui de Jesus é que ele é o caminho. Você precisa estar em Cristo. Você precisa estar no caminho certo. A segunda característica, a qualidade de Jesus, enquanto ser humano, ele estava dizendo para os seus discípulos: olha, eu não sou só o caminho. Além de eu ser o caminho, eu também sou a verdade. Querido, a essência de Jesus, a sua essência é verdadeira. Se ele falou, está falado, pronto, acabou. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não é igual aquele mentiroso, aquela mentirosa que te prometeu alguma coisa e na hora que você foi precisar, essa pessoa te deixou na mão. Não, Jesus, ele é fiel. O diabo, que é o pai da mentira, logo quem mente é filho do diabo. Mas Jesus não. Jesus, se ele te prometeu uma coisa, ele vai cumprir. Por quê, pastor? Porque em Números capítulo 23, verso 19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Está vendo, querido, como a Bíblia interpreta a própria Bíblia? A essência de Jesus. Pastor, e aí, querido, que se ele prometeu algo para você, fique em paz, descansa. A única coisa que você tem que fazer é continuar na presença, é continuar no caminho. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Fique com essa palavra para o seu coração. Ele é o caminho, mas ele também é a verdade. O que mais, pastor? A minha Bíblia diz também que ele é a vida. Como assim, pastor? Vou falar. Olha, essa vida que Jesus está propondo aqui, para que os seus discípulos pudessem gozar, para que os seus discípulos pudessem viver, ela está inserida sobre duas dimensões. Como assim, pastor? Jesus está dizendo assim, ó: eu sou a vida. Então, quem está em mim, está vivo agora, mas quando fechar os olhos carnais nessa terra, vai continuar em uma outra dimensão.
Então Jesus está dizendo assim: eu sou a vida, tanto nesta vida como na vindoura. Ele é vida. Querido, deixa eu dizer uma coisa: em Cristo você nunca vai morrer. Já parou para pensar nisso? Você nunca vai acabar. Por quê? Porque Cristo, Ele disse para os seus discípulos que serviria para nós hoje em dia. Ele está dizendo: eu sou a vida, eu sou a vida. Por isso, o cristão não deve ter medo da morte, porque Cristo, Ele estabelece uma vida para sempre. Aleluia. Eu estava assistindo um documentário com o pastor Billy Graham, morreu em 2018. E ele, já com 90 anos, perguntaram para ele assim: pastor, o senhor não tem medo da morte? Ele falou assim: pelo contrário, eu não tenho medo da morte. Eu anelo pela morte, porque eu sei que só através da morte eu vou encontrar meu Jesus face a face. Oh, aleluia! Que convicção, meu irmão! Você já parou para pensar nisso? Aí no mesmo evangelho, para consubstanciar essa verdade que nós estamos no 14. Agora voltando lá no capítulo 5 e verso 24, está escrito assim, ó: na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Posso te falar uma coisa? Vem aqui agora. Você pensa que você está vivo, né? Você pensa que na verdade você está morto. Lá é a vida. Você vai passar da morte para a vida. É ali que vai tudo começar. É ali que você vai ter a felicidade plena, felicidade constante. Apocalipse diz que lá não haverá mais morte, não haverá dor, não haverá pranto, ali não haverá nada. E aí o Jesus está dizendo assim: olha, quem crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna. Quantos querem ter a vida eterna? Você quer ter a vida eterna? Primeira coisa, você precisa estar no caminho. Você precisa ouvir e dar crédito a esta palavra que está sendo pregada aqui nessa noite. Aí sim, aí você terá a vida eterna, e o texto está dizendo que você não entrará em condenação, mas você vai passar da morte para a vida. É lá que é a vida. É lá que é o gozo pleno que Jesus tem para você. Aleluia. Aí o texto que nós lemos termina, Jesus dizendo assim para os caras pálidas dos discípulos: ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido, se você não entendeu nada do que eu falei, olha aqui para mim, eu vou resumir tudo, eu vou trocar tudo por miúdos agora. Não existe outro jeito de você ir ao Pai, se não for através de Cristo. E é por isso que eu quero lhe oferecer esse Cristo nessa noite. Talvez você ainda não aceitou, não confessou Jesus com os seus lábios. Eu quero que você convide Jesus para a tua vida. Se você quer gozar desta vida eterna, se você quer passar da morte para a vida, Jesus está dizendo: olha, não tem outra maneira, tem que ser por Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Ele está dizendo. Você deseja aceitar Jesus? Pastor, mas eu já sou um religioso há tanto tempo. Pois é, mas talvez você nunca o aceitou de todo o seu coração. Você quer aceitar Jesus? Talvez aqui na igreja
É tão difícil, né, você vir aqui na frente, mas eu quero te desafiar agora, aí no seu lugar, a você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu vou beber uma água aqui, e você vai aí pensando se você quer fazer essa oração comigo, porque eu vou orar com você, e se você fizer essa oração comigo, então você vai estar reconhecendo que Jesus, a partir de hoje, Ele entra no teu caminho, porque Ele é o caminho, e Ele vai te direcionar à tua salvação. Vamos orar? Aleluias. Você quer reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador? Curva a tua cabeça. Senhor meu Deus, o teu filho nessa noite está do outro lado, Pai, desse aparelho receptivo. Pai, escreva o nome dele, escreva o nome dela no livro da vida, Pai. E que o Senhor possa hoje entrar no caminho dele, entrar no caminho dela, Senhor, trazendo a salvação e o direito da vida eterna. Amém. Seja bem-vindo à família de Cristo, seja bem-vindo à família de Jesus Cristo. Louvor, vem para cá. Deixa eu dizer algo para você de uma forma de conclusão dessa mensagem. Escute, essas 3 qualidades de Jesus. Que qualidade, pastor? Essa, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Nos mostra um plano perfeito. Ele elaborou um plano perfeito, um plano de salvação, para que hoje você e eu tivesse acesso a esse caminho, para que você e eu tivéssemos acesso a essa salvação. E você que orou comigo agora, parabéns, você está salvo. Continue no caminho, porque Deus, Ele vai te dar vitória. Vamos louvar? Aleluias. Oh, glórias a Deus. Oh, aleluias. Ele é o plano perfeito da tua vida, da nossa vida, da humanidade.